Moscovo propõe corredor humanitário para a saída de civis de fábrica em Severodonetsk, mas exorta forças ucranianas a renderem-se. Rússia acusada de levar milhares de pessoas à força para o país. Eurodeputados dizem que a história volta a repetir-se com deportações. A União Europeia anuncia a compra de 110 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos. Entregas começam a ser feitas no final do mês. Abriu a Feira de Arte de Basileia. Artistas, colecionadores e galerias estão otimistas apesar dos sinais da crise. Moscovo propôs a abertura de um corredor humanitário na quarta-feira para retirar centenas de civis que estão refugiados numa fábrica em Severodonetsk. As forças ucranianas continuam a bater-se nas ruas, mas o inimigo já controla parte importante desta localidade-chave. Como aconteceu em Mariupol, a última bolsa de resistência ucraniana estará concentrada numa fábrica onde estão mais de 500 civis e 2.500 militares, de acordo com separatistas pró-russos. A ONG Conselho Norueguês para os Refugiados, que se mantinha no terreno até há pouco tempo, diz que a situação é crítica devido ao isolamento criado pela destruição da ponte que ligava Severodonetsk a Lysychansk. As opções de fuga diminuem. O Ministério da Defesa russo garantia salvo-conduto para os civis, mas exortava as forças ucranianas a renderem-se. Numa conferência de imprensa esta terça-feira, o presidente ucraniano admitia que a situação é muito difícil e que a única coisa a fazer é continuarem a lutar. Do outro lado, separatistas pró-russos acusavam Kiev de bombardear uma maternidade. A área cada vez mais pequena do Donbass, controlada pela Ucrânia, continua sob intensos combates. Cidades como Selidov, que recebe um fluxo constante de deslocados que fogem da ofensiva russa, está quase sem mantimentos. As autoridades admitem não poder ajudar todos os recém-chegados. Refugiados ou deportados? Qual o estatuto dos ucranianos que chegaram à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia? É a pergunta que muitos se colocaram no dia em que Bruxelas assinalou as deportações da era da União Soviética. Para lembrar os acontecimentos trágicos ocorridos entre 1941 e 53, houve uma manifestação em frente ao Parlamento Europeu. Os organizadores dizem que aqueles que a Rússia classifica como refugiados são, na verdade, pessoas deportadas. Mas que provas é que existem? Os próprios russos não escondem esse facto. Contam a história de que deslocaram muitos milhares, centenas de milhares de ucranianos, incluindo crianças sem pais e que as vão adotar. Estão prestes a ter novos russos. Entre os participantes da manifestação estiveram também sobreviventes das deportações soviéticas, que deixaram uma mensagem de alerta para a União Europeia. É incrível que isto esteja a acontecer nos dias de hoje. É perigoso esquecer esta agressão, esta brutalidade. As pessoas da Ucrânia estão a sofrer em campos de deportação em lugares muito diferentes na Rússia. Sinto, do fundo do coração, que é realmente perigoso para o futuro da Europa permitirmos essa brutalidade. Hoje na Ucrânia, talvez amanhã em Itália, quem sabe? Moscovo fala em pelo menos 1 milhão de ucranianos que chegaram à Rússia de forma espontânea. Kiev, por outro lado, diz que estas pessoas foram desenraizadas do país natal. Depois da pandemia de Covid-19, a crise da varíola dos macacos, em plena expansão na Europa. Bruxelas anunciou a compra de cerca de 110 mil doses da vacina contra o surto da doença. As entregas começarão nos próximos dias, serão distribuídas de forma proporcional à população, a começar pelos Estados-membros mais afetados. Neste momento, há cerca de 900 casos registados em 19 países do bloco, na Noruega e Islândia, o que preocupa as autoridades europeias. Assinamos um acordo para comprar cerca de 110 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos para serem entregues aos Estados-membros
com as primeiras doses a ser entregues no final de junho. As compras à empresa dinamarquesa de biotecnologia Bavarian Nordic são feitas de forma conjunta, como aconteceu com as vacinas contra a Covid-19. Alguns infecciologistas lembram que é errado pensar que a transmissão é meramente sexual. No entanto, na Europa, detectaram-se muitos casos em clínicas de saúde sexual e entre a comunidade homossexual, o que contribuiu para a estigmatização que a comunidade LGBTQI quer agora combater com campanhas de sensibilização. Nada no surto de varíola dos macacos faz com que os homens que têm sexo com outros homens estejam mais em risco. Na verdade, ao falarmos apenas sobre esses casos, expomos mulheres e pessoas heterossexuais a correrem mais riscos, porque podem ser complacentes e pensar que nunca serão afetadas. É por isso que é muito importante divulgarmos a mensagem de que qualquer pessoa pode ser infectada pela varíola dos macacos e há maneiras fáceis de se manterem seguros. O que significa, por exemplo, ficar em casa, se houver sintomas, fazer testes e lavar as mãos. Com a chegada dos festivais do verão, teme-se o agravamento do número de casos. Em Portugal, já são mais de 230. O impacto das alterações climáticas torna-se cada vez mais evidente e celebridades decidiram juntar-se aos líderes mundiais na Áustria para uma cimeira anual do clima fundada por Arnold Schwarzenegger, estrela e ativista de Hollywood. Entre os oradores estava o secretário-geral da ONU, António Guterres. Deixem-me ser franco, a maior parte das promessas climáticas nacionais não são suficientemente boas. E esta não é apenas a minha opinião. A ciência e a opinião pública estão a dar às tímidas políticas climáticas uma etiqueta de fracasso gigantesca. Estamos a assistir a uma desconexão histórica e perigosa. A ciência e os cidadãos estão a exigir uma ação climática ambiciosa e transformadora. Entretanto, muitos governos estão a arrastar os pés. Schwarzenegger acusou os governos europeus de não acabarem com as importações de combustíveis fósseis russos, que, segundo ele, estavam simultaneamente a acelerar as alterações climáticas e a financiar a guerra de Moscovo na Ucrânia. Independentemente da forma como se olha para o assunto, temos sangue nas nossas mãos porque estamos a financiar a guerra. Temos de deixar de mentir a nós próprios. Neste momento, temos toda a tecnologia necessária para deixar os combustíveis fósseis no passado. Temos a obrigação moral de usar esta tecnologia. Apesar dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo Climático de Paris, o mundo continua a apresentar aumentos globais da temperatura que vão acelerar o aquecimento global. Embora ainda haja tempo para mudar de rumo, este tempo está a esgotar-se rapidamente. É um evento a não perder para os colecionadores de arte contemporânea. A Feira de Arte de Basileia, na Suíça, abriu esta terça-feira. Cerca de 300 galerias e 4.000 artistas de mais de 40 países apresentam as suas mais belas peças. Após 2 anos abalados pela pandemia e uma queda de 22% nas vendas em 2020, os compradores pretendem recuperar o atraso e os vendedores mostram-se bastante otimistas. Em 2021, o mercado recuperou 29%. Este ano, os especialistas apostam num regresso da arte como porto seguro, face a um contexto instável marcado pela guerra na Ucrânia e pelas políticas monetárias para conter a inflação. Lisa Schiff, fundadora da consultora SFA, partilha do otimismo apesar da crise. As pessoas que investem fortemente na Bolsa de Valores precisam de comprar arte. Não querem vender neste momento para movimentar dinheiro porque as ações estão baixas. No entanto, apesar de tudo o que está a acontecer, esta conversa constante sobre o aumento da inflação, o que está verdadeiramente a acontecer não tem parecido abrandar a compra de arte em geral. E penso que a globalização criou um grupo tão grande de colecionadores que, mesmo que alguns se estejam a retrair, outros não estão. Após os 2 primeiros dias reservados aos colecionadores, a Feira de Arte de Basileia abre as portas ao público de 16 a 19 de junho.